Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando brevemente sobre quem é o meu economista favorito. Eu fiz uma enquete com vocês, meus inscritos, né? Onde eu perguntei quem seria o meu economista favorito, ou enfim, daí eu dei 4 opções, que nem sequer são os meus 4 economistas favoritos, mas entre essas 4 opções estava o meu economista favorito. E eu perguntei para vocês, né, quem seria, então fiz essa enquete, o resultado, a enquete ainda está ocorrendo, né, mas o resultado parcial eu trouxe aqui, essa enquete, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, essa enquete já começou faz, acredito que 9 horas, e acredito que estávamos em torno de uns 100 votos, e então hoje eu vou estar contando, né, para vocês quem é o meu economista favorito e comentando o resultado. Vamos ver se vocês acertaram ou não, né? O último colocado, né, dos 4 economistas que eu coloquei, né, como opções e que menos pessoas votaram foi o Milton Friedman. Ele teve um total de 7% dos votos. Né? Se tivesse sido 100 votos, como eu acredito que tenha sido até o momento, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo já passou disso. Então, 7 pessoas acreditam que o Milton Friedman é o meu economista favorito. E essas 7 pessoas estão equivocadas. Inclusive, eu acredito, não, tenho certeza que o Milton Friedman não está nem entre os meus 4 economistas favoritos. Isso não muda o fato que eu admiro muito ele, né? Tanto que eu já fiz um vídeo de mais de 6 minutos, né, explicando a história e as ideias dele. Já fiz resenhas, né, de obras dele, como, por exemplo, Livre para Escolher. Admiro muito o dom de comunicação que ele tem. A série Livre para Escolher, agora série de televisão e não livro, né? Uma ótima série para iniciantes. Ele era um cara muito inteligente, ele tem contribuições para a teoria econômica. Ele, por exemplo, é considerado por muitos o segundo economista mais influente do século XX, ele já ganhou um Nobel de Economia, né, no ano de 1976. Mas apesar de todos esses pontos favoráveis que eu tenho, ele está longe de ser o meu economista favorito. É um economista que eu gosto, mas ele não tem para mim o título de favorito, que não é nenhum demérito, né? O favorito a gente só tem um. E então é isso, ele não é o meu economista favorito. Esses 7%, né, de votantes se equivocaram. E então Milton Friedman não é o meu economista favorito, embora respeite muito ele. Inclusive existem outros economistas que eu não coloquei nessa lista, né, que eu considero que são até que eu gosto mais que o Milton Friedman, que me influenciaram mais, como por exemplo Ludwig von Mises, Karl Menger, Bonhoeffer, que o próprio Jesus Huerta de Soto, que não é tão famoso, mas ele tem uma grande influência sobre mim, né? Ou por exemplo o Alfred Marshall, entre outros nomes. O terceiro economista mais votado foi o Adam Smith, e o Adam Smith inclusive eu não acharia absurdo, né, eu estar escolhendo ele como meu economista favorito, porque eu gosto muito dele. Mas, como eu falei, favorito a gente só tem um. Então, 12% de vocês, que foram os que votaram em Adam Smith, se equivocaram. Mas faz sentido você escolher ele, porque, por exemplo, o meu vídeo mais visto, né, sobre quem foi o vídeo Quem foi Adam Smith, eu tenho 2 vídeos explicando a mão invisível, uma versão mais antiga e uma mais nova. Eu tenho um vídeo explicando a teoria da divisão do trabalho, uma versão mais antiga e uma mais nova. Eu utilizei muito o Adam Smith na monografia do meu trabalho de conclusão de curso que eu vou defender no final do ano, né? Eu utilizei muito ele é praticamente o autor mais utilizado na obra, né? Faria sentido ser o Adam Smith, mas não é. Então eu gosto muito dele, eu diria que ele está entre os meus 3 economistas favoritos, né? Inclusive dessa lista ele é o meu segundo economista favorito, atrás só do primeiro colocado, que eu vou falar por último. E então é isso. Então não é o Adam Smith, mas eu considero que quem chutou muito bem. Agora eu vou falar do primeiro colocado, o cara que vocês consideraram que é o meu economista favorito, que teve mais votos, inclusive é o Thomas Sowell, né? E ele teve mais de 52% dos votos, então nem sequer seria necessário um segundo turno, né? E eu diria que a maioria dos meus inscritos erraram, né? Ele não é o meu economista favorito. Faz sentido pensar que ele porque eu fiz recentemente, por exemplo, uma resenha da obra Economia Básica, e a obra Economia Básica foi a obra que me fez começar a estudar ciências econômicas, foi a obra que me motivou a criar esse canal. É uma obra
é escrita para leigos, né, e explica fenômenos complexos de uma forma acessível ao público em geral. Então, eu tenho muita admiração pelo autor. Não à toa, eu tenho vários vídeos, né, falando dele, de ideias dele, mas ele está longe de ser o meu economista favorito, né? Inclusive, o Adam Smith eu gosto mais do que do Thomas Sowell, né? O que não é um demérito. Como eu falei anteriormente, o Thomas Sowell está entre os meus economistas favoritos, mas não está nem entre os três, né? Então, 52% de vocês se equivocaram, o que não muda toda a minha admiração pelo autor, e também acho que foi um chute decente. Inclusive, antes de eu postar, eu falei, quer ver que eles vão achar que é o Thomas Sowell, né? Mas não é, então sinto informar, vocês estão equivocados. Inclusive, recomendo, né? Quem não viu ainda a minha resenha sobre a obra Economia Básica, dê uma olhada. Quem não viu o vídeo sobre quem é Thomas Sowell, né? Porque ele ainda está vivo, podem dar uma olhada que também está muito legal. Tem um vídeo sobre o monopólio da virtude, que é um sucesso aqui do canal. Então, recomendo que quem gosta, eu tenho certeza que quem gosta do Thomas Sowell vai se sentir muito bem aqui no canal, mas ele não é o meu economista favorito. E agora a gente chega para o meu economista favorito, o grande vencedor, né, que é o Hayek. O Hayek, ele ficou em segundo lugar na eleição, se eu não me engano, foi com 29% dos votos. Então, bem atrás do primeiro colocado, né, que foi o Sowell. Mas ele foi até que razoavelmente bem, e ele é o meu favorito, e eu considero que ele é o meu economista favorito, pelo menos atualmente, né? Lembrando que, por exemplo, 2 anos atrás não era ele, né? Mas atualmente é. Primeiro que eu respeito ele muito por ser um polimata, né? Embora o Sowell e o Adam Smith também sejam. O Hayek ele tem diversas contribuições para a economia, né? Para o direito, para a filosofia, para várias áreas do conhecimento. Mas eu gosto dele mesmo pelas contribuições que ele tem para a ciência econômica. Eu considero, por exemplo, o artigo O Uso do Conhecimento na Sociedade um dos melhores artigos em economia, né? Em toda a ciência econômica eu considero esse um dos melhores artigos. Eu gosto muito do artigo O Significado da Competição, né? Eu acho muito legal. Eu gosto muito do artigo Economia e Conhecimento. Gosto muito da obra, né, Desestatização do Dinheiro, uma obra, digamos, até revolucionária, né? Também gosto muito do livro dele, Price and Production, embora ainda não tenha terminado de ler, eu tenho ele aqui em casa. Ele tem um papel fundamental no desenvolvimento da teoria austríaca dos ciclos econômicos, inclusive esse é um dos motivos pelos quais ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 1974. Então eu gosto muito dele e ele com certeza é o meu economista favorito, assim, sem sombra de dúvidas, assim. Eu gosto muito do Mises também, do Adam Smith, como eu já citei, respeito muito o Thomas Sowell, né? Mas com certeza o meu economista favorito é o Hayek. Por mais que possam existir pontos do Hayek que eu não concorde, eu considero isso normal. Eu acho que não existe nenhum pensador que eu concorde 100%, né? Então, natural, e se eu discordar de algum ponto, eu vou criticar. Mas isso não muda o respeito, né? O tanto que eu aprendi com ele. E por isso ele é o meu economista favorito, e não à toa. Eu tenho um vídeo contando a história dele, né? Que eu fiz em parceria com o meu grande amigo Otávio, né? E foi um trabalho que me deu muito prazer de estar realizando aquele vídeo, né? Foi um trabalho que me deu muito prazer de fazer. Então gostei muito de ter feito aquele vídeo. Então sim, o meu economista favorito é o Friedrich August von Hayek. É um economista austríaco que nasceu no ano de 1899 e foi falecer no ano de 1992. É o autor de obras muito famosas, como por exemplo O Caminho da Servidão, Os Erros Fatais do Socialismo, né? O já citado Price and Production, a Constituição da Liberdade, Direito, Legislação e Liberdade, enfim, diversas obras. Então, sem dúvida, é o Hayek. Agora, a sua vez, gostaria de convidar você que está me assistindo a falar qual é o seu economista favorito e por quê. Fale quem é, justifique. Vai ser um prazer ler quem é o seu economista favorito e a justificativa. Gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Agradecer também de coração todos que votaram. Falar para você conhecer a nossa playlist sobre microeconomia. Também a nossa playlist sobre Hayek. Nossa playlist sobre Adam Smith. Nossa playlist sobre Sowell. E nossa playlist sobre Milton Friedman. Então a gente tem uma playlist sobre cada um dos membros dos candidatos, né, dessa eleição que eu fiz aqui.
E é isso aí. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração você que mexeu até aqui. Forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.